A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a Bíblia agora na sequência cronológica, né? Ou seja, de acordo aos acontecimentos. Primeiro lemos Gênesis, depois Jó, e agora estamos em Êxodo, né? E agora já estamos no capítulo 4, onde Moisés já começa a conversar com o novo faraó, né? Esse faraó ele não conhece, né? O rei do Egito. E aqui ele já começa a fazer os seus milagres para que o faraó o ouça, né? E vamos lá, os milagres. Então respondeu Moisés e disse, lembrando que aqui ele estava conversando com Deus ainda, né? Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele a lançou na terra, e esta se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão e pega-a pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-a pela cauda, e se tornou numa vara em sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a mão no teu seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a pôr no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio e viu que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. E se não acontecer que ainda não creiam nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca. Então as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e diz, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Mas realmente Moisés ele foi muito, não sei nem que palavra usar aqui, né? Deus dando a ele todas as ordens e ele ainda preocupado, que não é bom com as palavras, né? E ainda querendo, achando a todo custo, colocando empecilhos, né? Primeiro que não vão acreditar, segundo que não sou bom nas palavras,
mais Deus insistindo, né? Quando Deus tem um propósito para você, não adianta você fugir, não adianta você querer colocar empecilhos, colocar impedimentos, e não adianta nem o demônio também tentar colocar impedimentos. Se Deus tem um propósito em sua vida, esse propósito irá se cumprir, porque a vontade do Senhor é que prevalece, né? E no versículo 15: E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual farás os sinais. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e voltarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma já morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, lançou-o a seus pés e disse: Certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Então o Senhor o deixou, e ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o Senhor o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então Moisés e Arão ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que conhecia a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Olha que maravilha, né? O medo dele era que o povo de Israel não iria crer que Deus apareceu para Moisés, mas o povo acreditou ali na palavra dele, né? E no capítulo 5, Moisés e Arão vão falar com Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo interromper as suas obras? Ide às vossas obrigações. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas obrigações? Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores
do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui por diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a mesma conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Sobrecarreguem o serviço destes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra. Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim como ontem e hoje? Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazeis tijolos. Além disso, teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, vós sois os ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então, os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuirei de vossos tijolos da tarefa diária. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor olhe para vós e faça juízo, porquanto nos fizestes feder diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de maneira nenhuma livraste o teu povo. Aqui o povo, inclusive, já olharam feio, né? Vamos dizer assim, para Moisés e Arão, né? Porque afinal de contas tudo começou a partir do momento que eles foram falar com Faraó, né? Então Moisés, como ele não tem papa na língua, como dizem, né? Ele foi indagar a Deus, né? Falou: mas por que o Senhor fez isso? Eu falei: olha o que aconteceu, né? A minha ida a Faraó fez com que Faraó castigasse cada vez mais o povo de Israel, né? Mas aí Deus promete livrar os israelitas no capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel,
aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, o rei do Egito, que deixa sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Aqui fala sobre a partir do capítulo 14, fala sobre a genealogia de Rúben, Simeão e Levi. Então eu vou pular alguns capítulos, ou alguns versículos aqui, porque aqui não tem, para a gente não é interessante a genealogia, né, os nomes das famílias, né, os filhos, quem foi filho, né, porque no caso as cabeças da casa de seus pais, né, os filhos de Rúben, o primogênito, Israel, Enoque, Paulo. Então eles vão falando aqui desde o versículo 14 até o versículo 27. Aí no versículo 28, Deus manda Moisés falar com Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? E já começa o capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da tua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma tua vara e lança-a diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e ela transformou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara
e transformaram-se em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, pois se recusa a deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dela, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que está no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Abraão: toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Então Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. Assim, todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Então houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os viu como o Senhor tinha dito. Então Faraó voltou para sua casa e nem ainda isto considerou o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Esta foi a primeira praga, né? Amanhã a gente vê a segunda praga. Mas isso tudo vai servir para quê, né? Porque no final que a gente vai ver, né? Não vou falar aqui, obviamente. Quem conhece a palavra do Senhor já sabe o que vai acontecer aqui. Mas se vocês prestaram atenção, Deus diz aqui que o nome dele não era conhecido, né? Então, e qual é o objetivo de Deus aqui? Que o nome dele seja reconhecido, né? Que é o nosso intuito até hoje, né? A nossa missão é essa, né? Propagar o nome de Deus, né? Propagar as palavras dele. Então, ainda a gente está nessa missão, a gente continua firmemente ainda, para que o nome dele seja conhecido, para que mais pessoas tenham a oportunidade de salvação, porque quem não conhecer o nome de Deus não terá a opção de escolher servir a ele e assim poder participar da salvação, né? E ali Deus está dizendo a Arão e a Moisés que o que para sair do Egito somente com mão forte. E a gente verá na décima praga ali, a gente verá que realmente só mão forte mesmo, que vai ser coisas terríveis mesmo, para que Faraó tenha entendimento que Deus realmente é Deus. E mesmo assim, no meio do caminho ainda vai chegar um momento que ele vai se despertar ainda e vai achar que tem chance ainda, né? É que nem o demônio, né? Ele sabe que perdeu, mas mesmo assim ele fica insistindo, insistindo, insistindo,
mas ele faz isso porque ele sabe que perdeu, então ele quer fazer o quê? Ele quer trazer mais pessoas, mais almas para o lado dele, né? Ele vai para as profundezas, então ele quer levar o maior número de pessoas possíveis com ele. Por isso que nós temos que ficar atentos, né? Por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai, para não sermos enganados, né? Porque muitos estão aí dizendo, né, Senhor, Senhor, né? Estão profetizando em nome do Senhor, estão falando em nome do Senhor, estão pregando em nome do Senhor, mas na realidade ali é só fachada, né? Na realidade ali é só para benefício próprio, né? Eles usam os dízimos, as ofertas para seu benefício próprio, né? Andam com carrões, com mansões e tal, e a igreja mesmo, o que é, a igreja não é o templo em si, que eu digo, as pessoas não têm aquele tratamento adequado que deveria ter, que é uma comunidade, né? A igreja é uma comunidade, que é um cuidando do outro. Então, a igreja é isso. Então, se um irmão está doente, o outro vai lá, ajuda da maneira que pode. Eu não estou falando de dinheiro em si, eu estou falando de comunidade, de irmandade, de proximidade, entendeu? De estar junto mesmo, né? É aquele negócio, estamos juntos, né? Eu fecho contigo, o que precisar, eu tô ali e a gente vai firme até o fim, né? E igreja é isso, temos que estar juntos, somos todos irmãos e temos que nos apoiar, temos que nos ajudar. E, infelizmente, a maioria não é assim, né? A maioria usa o nome do Senhor em vão, que aí já é uma blasfêmia, né? Porque usa o nome do Senhor em vão. Já é um outro pecado que leva a pessoas a crer no Senhor, ou seja, leva pessoas a praticar coisas que não deviam, ou seja, leva pessoas a pecar também, né? Que fala que não é pecado, e a Bíblia diz ao contrário, né? A Bíblia fala que é pecado e essa pessoa fica pregando dizendo que não é, ou seja, leva outras pessoas a pecarem também. Então, além deles, essas pessoas também sofrerão porque estão sendo enganadas, estão sendo levadas. Então, assim, as igrejas, qualquer igreja, é como se diz assim, é a primeira porta para você entrar, para buscar a Cristo, é a primeira porta. Mas quando você sente realmente Jesus Cristo dentro de si, aí ele vai te guiar, né? Se você realmente der abertura para Cristo, né? Se você realmente entregar a sua vida a Deus, se você realmente quer ter uma vida de servidão ao Senhor, quer ser salvo, então depois que você entrar na igreja, independente que igreja seja, Deus vai te guiar, Ele vai te dizer se aquela igreja realmente é um lugar sério, é um templo dedicado realmente ao Senhor, ou se ali é um falso templo, entendeu? E vai lhe mostrar o devido lugar aonde você tem que congregar. Então você tem que ter intimidade com Deus exatamente para isso, para que Ele lhe mostre para onde você deve ir. Então tudo que você for fazer, você realmente tem que buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Lembre-se disso, eu sempre bato na mesma tecla. Então, converse com Deus sobre tudo, sobre tudo. Converse com Deus antes de tomar qualquer decisão, porque com Ele a vitória é garantida. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que a Tua palavra alcance os lugares mais distantes desse mundo, Senhor. A gente sabe que muita gente não tem acesso à tecnologia, Pai, mas que os Teus servos consigam chegar até lá, Pai, para divulgar a Tua palavra, Senhor. Eu peço por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Arranque dela
todo mal, Senhor, todo sofrimento, toda amargura, toda angústia, toda depressão, Pai, toda síndrome do pânico, Pai, toda aflição, que caia por terra esse mal, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, os capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.